Bom, vamos começar o nosso bate-papo aqui, 68º encontro do De Tudo Um Pouco, um dia aí cheio de emoções, né? Eu e o meu amigo Cleveland aguardávamos aqui ansiosamente o meu xará e o Vitor, né? Não colocamos aqui a mão no fogo, né, o Cleveland, pela sobriedade de ninguém, visto que ambos acabam de chegar de um happy hour que a gente não sabe ali qual foi o teor etílico da parada, né? Eu comentava aqui no nosso esquenta, eu encontrei o meu. Não posso dizer que eu encontrei o meu amigo Vitor nas manifestações. Eu, na condição de manifestante, fui lá, correndo o risco de ser confundido com um bolsonarista raiz, mas o Vitor não. Vitor estava na de correspondente. Estava ali numa roupa camuflada, né? Não estava com verde e amarelo, estava ali de begezinho, mas longe de mim. Tinha pouca gente lá, né, Vitão? Realmente estava bem cheio. Segunda folha, mas e aí a gente acabou nos se encontrando. Bom, meus amigos, vamos começar, né, seguindo a nossa tradição, um assunto que parece cada vez menor, né, dada a volatilidade do nosso quadro político, mas a gente não pode deixar de comentar aí sobre o Covid. E aí, Vitor, quais são os últimos números aí? Você que, mais uma vez, cara, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu tenho certeza que eu falo aqui nesse momento por muita gente. Você que tem feito um trabalho brilhante, ao qual muita gente, dentre os quais eu me incluo, sou muito grato. Olha, a Covid nós estamos quase atravessando a porta de saída, assim. Agora, de hoje até os próximos 13 dias, nós vamos estar navegando em números não precisos, né? Por conta do feriado, houve uma queda irreal. A gente hoje está com 2,2 óbitos por milhão. Deve haver um repique desse número na semana que vem, terça e quarta-feira, quando o número baixo sai para a entrada do número alto, aí a imprensa vai dizer que as óbitos voltaram a subir, não é nada disso. Culpa dos manifestantes antidemocráticos. Isso, é. Aí no outro final de semana sai esse número e aí normaliza. Então, mas a gente deve estar atingindo esse número de 2 para valer até o fim do mês. O número de casos, por exemplo, está muito próximo da média mais baixa, que é de 16 mil, está em 17, está chegando um número mais baixo desde o começo da pandemia. Então, e a tal da variante Delta já está entre nós e não está causando nenhum estrago. Ela parece ter causado estrago mesmo no Reino Unido, onde aumentaram muito os casos, mas não os óbitos. Os óbitos eles ainda rodam menos que 2. E detalhe, não há mais restrições, então, tipo, é uma variante que está lá e o pessoal não fechou tudo, está tudo liberado, jogo de futebol e tudo mais. Você tem os Estados Unidos numa situação pior hoje, com mais de 4 óbitos, mas também não fechou nada e dá sinais de que está inflexionando. E você tem Israel, que houve um pico gigantesco de casos, mas a contrapartida em óbitos também com 2, alguma coisa. Então, assim, esses foram os 3 países em que ela, de fato, causou algum transtorno. Na Europa houve um discretíssimo aumento, mas também tudo... E ela já está lá. Então, assim, não acho que ela vai causar grandes danos. A gente já tem hoje 85% da população adulta vacinada no Brasil, com a primeira dose. Eu acho que se encaminha para o final e agora, por exemplo, até saiu do noticiário, né? Tem saído, porque temos outras notícias aí Quentes. mais quentes, né? Mais Então, assim, eu emocionantes. acho que a porta de saída tá se abrindo. Temos 15 estados já com menos que 2 óbitos por milhão. Ou seja, o único estado da federação em que a coisa não está redonda é o Rio de Janeiro. O resto está indo, também não sei por quê. Deve ser efeito Vasco da Gama. Acho que a ruindade do Vasco está atrapalhando até a pandemia. Deve ser isso. O resto do país eu diria que está se encaminhando para deixar isso para trás. E o Rio de Janeiro vai também. Aliás, hoje teremos notícias bombásticas sobre o Vasco da Gama. Então, hoje o dia promete. Bom, eu vou. Só complementar aí a questão das vacinas. Ontem eu tomei a segunda dose, né? AstraZeneca. Foi difícil de encontrar e hoje tem vários amigos da mesma idade, obviamente, grupo da faculdade, com dificuldade de encontrar AstraZeneca. Acho
que vamos ter aí uma certa demora adicional na segunda dose, porque a AstraZeneca foi a principal vacina 3 meses atrás, e a Fiocruz está demorando a entregar. Então, Mas a nesse gente deve... caso, não pode tomar, tipo, a Pfizer? Eu li que se não parece tivesse... que não. Não pode, não? Vitor. Não pode, Vitor. Não pode. Não pode. E eu tive dificuldade para achar Pfizer também na minha segunda dose. Então, está flutuando, depende do que vem pela frente. Agora, só falar uma coisinha rápida. O Rio de Janeiro, que eu tenho conversando com muita gente lá, é que você tem uma parte da população que tem tido muito mais resistência em tomar a vacina ou ir para a segunda dose do que outros estados. Então, você percebe isso claramente. Isso aonde? No Rio ou Cleveland? No Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Pô, no Rio o pessoal usa a camisa do Vasco para não usar o cinto de segurança. Normal. Então acho que tem esse efeito colateral aí também, viu, Vitor? Normal. Minhas tias vieram aqui, foram andar de carro comigo. Tia, põe o cinto. Ah, não, meu filho, não precisa. Falei, não, tia, a senhora não entendeu. Tem que pôr o cinto. Não, meu filho, não vou pôr não. Seta, dei seta, né? Pá, estacionei o carro. Falei, tia, enquanto a senhora não pôr o cinto, então não vou mandar. Mas, meu filho, não precisa. Rapaz, pra fazer minha tia lá do Rio colocar o cinto de segurança, Jesus do céu, cara. Tive que ameaçar não andar. E olha, foi na marra, viu? Então não é de surpreender muito não a questão da vacina. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou dar uma de Avalone, né? No pique, o pessoal, quando imitava o Avalone, um apresentador esportivo palmeirense, né? Ele dizia que ele apresentava o programa: primeiro bloco, Palmeiras; segundo bloco, Palmeiras; terceiro bloco, Palmeiras; quarto bloco, Palmeiras, Corinthians, Santos. Vamos lá, no pique. Eu acho que hoje nós temos que falar desse 7 de setembro, do antes, durante e do depois, né? Bom, eu queria propor o seguinte: o antes... ficou aquela disputa, né? Quem vai é bolsonarista, não é? Tá apoiando o presidente, não tá? Meu xará disse que se fosse exclusivamente a pauta do STF, talvez ele até fosse, tem algumas críticas, algumas decisões que são tomadas, mas não queria correr o risco de ser confundido como um apoiador irrestrito do governo. Eu já fiz o caminho ao contrário. Eu fui correndo o risco, não fiz que nem meu amigo Vitor, que foi camuflado, né, de correspondente, né, mas eu já fui de manifestante, mesmo, correndo o risco de ser confundido, o que acontece diariamente no meu Facebook, então para mim não é novidade ser um bolsonarista raiz, mas foi muito mais em relação à defesa das liberdades. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, em relação ao 7 de setembro, e eu vou começar aqui pelo Cleveland, a quem eu elogiei de forma anônima no meu mural, porque eu não tinha pedido autorização para ele, mas a quem eu elogiei diretamente aqui antes de começarmos a gravar, eu tenho uma sensação que houve um esforço muito grande da mídia, de uma significativa parte da intelectualidade brasileira, em tentar desmerecer, descredenciar, diminuir o que aconteceu no 7 de setembro. E vi pouca gente com a lucidez do Cleveland dizendo o seguinte, que tinha um recado ali, que tinha um movimento ali, que tinha uma relevância ali, que precisava ser entendido. Então eu vou abrir aqui essa nossa rodada para falar das manifestações propriamente, do que cada um percebeu, de como cada um entendeu aquele movimento, começando pelo Cleveland, que fez esse comentário que eu achei absolutamente pertinente e lúcido. Ô, rechita a bola, hein, meu? Pô, finalmente. Mas vamos lá, Marcelo, olha só, eu acho que o recado já começou a ser dado nas últimas eleições, né? Quando elegeram Bolsonaro. O país não está contente com o que acontecia antes. E o que chama atenção é que mesmo com todas as críticas que eu possa fazer ao Bolsonaro, e tenho N críticas, vocês acompanham isso, ele tem mantido uma certa parte da população perto dele, né? Que não é pouco, é mais do que 20%. A gente está falando alguma coisa em torno de 50 milhões, e desses 50 milhões, muita gente foi para a rua, e muita gente foi para a rua porque está olhando alguma coisa lá que ainda entende que vale a pena. Então, eu não diria que são 25 milhões ou 50 milhões, como dizem por aí, ou sei lá quantas pessoas foram, que são, como chamam, de gado. Não acho que é isso. Eu acho que tem muita gente lá que está por alguma razão. No teu caso, por exemplo, você tem algumas críticas que são críticas realizadas ao sistema que a gente tem, a nossa democracia que não está funcionando adequadamente, eu canso de falar isso, as nossas instituições não estão funcionando adequadamente, e foram lá dar um recado. Então, eu não sou daqueles que simplesmente falam, não, são não sei quantos mil malucos que foram para lá pedir intervenção militar,
Porque nem todo mundo que foi para lá foi pedir intervenção militar, apesar de ter maluco que foi pedir intervenção militar. Então, eu tomo um pouco de cuidado nesse aspecto antes de fazer qualquer interpretação entre o preto e branco. Eu acho que sempre tem alguma coisa aí que a gente precisa entender. Não é você simplesmente sair criticando um lado da população ou mesmo o outro lado da população. Uma coisa é dizer que uma manifestação de esquerda, todo mundo é comunista, ou todo mundo é isso ou aquilo. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. E eu sou economista, não sou sociólogo, mas eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo no Brasil atualmente. A gente precisa descer um pouquinho da nossa cadeira, ir para o chão e tentar entender o que está por trás disso. Ô Xará, não vou perguntar por mim, porque a gente é amigo, se gosta, tem respeito mútuo. Mas, então eu não vou perguntar se eu tenho cara de golpista, antidemocrático. Mas eu queria a sua impressão sobre essas manifestações que tomaram conta de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, várias localidades aí. Como é que você vê? Você acha que foram os números relevantes? Ou foi como a Folha de São Paulo disse, né? Que é manifestação frustra organizadores e tem apenas 6% do público esperado, né? E aí quando a gente vê uma foto da Paulista comparado o que estava no domingo com o GLBT lá, a passeata gay, fica bem estranho. E aí, qual é a sua impressão sobre... Fico imaginando se tivesse 100%, então ia ter que ter gente nos prédios, né? Não tinha muito por onde ir, né? É bem Enfim, assustador. foi bastante significativo. Eu não, sem dúvida, eu acho que o Cleveland está coberto de razão. Tem um recado que não é de hoje, né? E, na verdade, ele vem desde 2013 e é meio que recorrente, né? E eu acho que aí compartilhamos a mesma visão, que o sistema vai aos poucos se adaptando e mudando muito lentamente, frustrantemente lentamente, mas vai mudando com base nessas iniciativas. O meu único senão a isso tudo é o fato de ter o Bolsonaro como o chefe de torcida, né? Porque quando você teve 2013, ou mesmo as manifestações do impeachment da Dilma, foi algo espontâneo, né? Quer dizer, você não dependeu muito de partidos, foi uma coisa realmente espontânea. Dessa vez, você teve o Bolsonaro como chefe de torcida, né? Então, quer queira, quer não, é partidário, né? Partidário de um político. Então, esse é o meu único senão. De qualquer maneira, ele representa uma parcela da população, não há como negar isso, né? E isso tem que ser levado em consideração em qualquer equação política, né? Não adianta você achar que você pode alijar esse montante, né? essa parcela que é significativa, né? Não é pouca gente, de qualquer esquema ou de qualquer estrutura decisória, enfim, tem que estar incluído de alguma maneira. Por isso, até acho, não sei se é um assunto que vai surgir ou não, a chance de um impeachment continua pequeno. Aumentou, né? Mas aumentou na margem. Era muito improvável, agora está improvável, né? É isso. Ô Vitão, depois eu vou perguntar aqui na nossa próxima rodada sobre a questão do 7 de setembro, mas eu vou emendar a pergunta. Primeiro eu queria a sua impressão, que esteve lá na condição de jornalista, né? Foi fazer a cobertura, devidamente paramentado, né? E primeiro eu queria a sua impressão propriamente dito sobre a manifestação e emendando em você para depois voltar para os demais. O que você achou da cobertura da imprensa, né? Aquilo que foi reportado através dos principais veículos de informação foi o que você, na sua condição de observador independente, constatou lá em loco, em meio à população, em meio aos manifestantes golpistas? Reacionários e homofóbicos, além, claro, de racistas? Eu achei realmente muito robusta, impressionante. Eu acho que ela foi inferior àquela de março de 2015, do impeachment, mas comparável em tamanho. Então, foi certamente muito mais que os 125 mil. Então, foi, de fato, uma manifestação gigantesca. Eu acho que ela tinha uma pauta, apesar de difusa, que é aquela conversa do STF. Era uma pauta não muito assertiva, né? Mas ali, com certeza, todo mundo que foi naquela manifestação tem críticas veementes a fazer ao STF. Então, e poderia, cada um individualmente poderia ter outras pautas, mas essa
era uma unanimidade. Então, quando você tem isso, você ignorar esse fato, você não dá para ignorar isso. Então, assim, você tem um descontentamento. É porque o Bolsonaro fala. Não, existe um descontentamento muito grande. Não sei se o STF vai ler isso, porque eles não estão nem aí, né? São semideuses. Mas isso, para mim, fica como uma maior mensagem. Eu também concordo com o Guterman que assim, o Bolsonaro, como chefe de Estado, chefe de um dos poderes, ele foi lá confrontar abertamente. Uma coisa é a gente aqui xingar o Alexandre de Moraes, que somos anônimos. Outra coisa é o chefe de um poder xingar o cara de canalha, dizer que não vai seguir a Constituição. Aí depois teve que, né, sair de fininho. Então, eu acho um erro estratégico ele aparecer nas manifestações. Então, para mim, é um erro estratégico. Não tinha nada que aparecer em Brasília nem em São Paulo. Deixa a turma falar, ué. Eu vou até fazer um parêntese. Deixa eu fazer um parêntese breve. Eu, por exemplo, estava na manifestação, não fiquei sabendo da hora que ele foi, não fiquei sabendo da hora que ele foi embora, nem desconfiei que naquele helicóptero que estava sobrevoando ele estava lá e não consegui ouvir nada do que falou, porque eu nem me toquei que ele estava lá. Então, assim, não tinha um sistema de som ao longo de toda a Paulista e tal. Então, eu concordo plenamente com você. Nesse aspecto, acho que seria sido mais produtivo. Desculpa, eu te interrompi, Vitor. Não, é isso, assim, ele comete erros meio que banais. Então, teria sido muito mais proveitoso ele deixar rolar as manifestações, ficar quieto. Mas não, né? O cara vai, faz um discurso infeliz, bem feliz, com tudo, e aí depois, no dia seguinte, tem que se retratar, quer dizer, fica feio, né? Sobre a cobertura da imprensa, ruim a cobertura da imprensa, porque a imprensa detesta ele e não deixa isso transparecer. Então é difícil você ter, talvez alguns veículos tenham sido um pouco melhores que outros. Eu não fico olhando muito a cobertura mais, mas no geral é sempre uma cobertura completamente enviesada pelo ódio que tem no Bolsonaro, né? Agora veja, se ele não tivesse presente, talvez até a cobertura fosse um pouco diferente, né? Então, eu acho que até isso ele comete esses erros estratégicos. Mas aí a gente não pode culpar a menina que foi estuprada por causa que ela tava de mini saia, né? A verdade é verdade. Não, eu sei, eu tô misturando dois assuntos aqui. Mas eu tô falando que ele tipo, o que ele foi falar na Paulista? Falar as mesmas groselhas de sempre, e aí hoje teve que pedir desculpa aí, tá ok, desculpa a confusão, sabe? Parece aquele cara que foi para uma festa bêbado, fez um bando de bobagem, aí no dia seguinte tem que ligar pros caras e falar, olha, foi mal, se me desculpa, eu tava bêbado. Festa de fim de ano. Tipo, ficou mal, assim, não é que ficou mal, eu achei que foi o certo a ser feito, estamos até mudando de assunto. Mas ele... a gente vai chegar lá. Né? Agora, agora é assim, ninguém governa o país em cima de manifestação, né? Então, que eu já até inclusive postei, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Tem um recado aí de insatisfação e tudo mais, mas do ponto de vista de governabilidade, não mudou nada. A gente continua igual, ele vai continuar rosnando no cercadinho e nós vamos ficar nesse lero-lero até o final do mandato. Bom, vou dar aqui o meu pitaco em relação às manifestações. Eu concordo com o Vitor que elas em ordem de grandeza foram comparáveis às maiores, né? Não consigo entender essa conta que a Folha coloca que apenas 6%, 125 mil pessoas, porque assim, das duas uma, ou nessas paradas gays nunca teve 3 milhões de pessoas, ou não tinha 125 mil pessoas na Paulista. Porque assim, se a gente fizer uma conta, se eu não tiver errado, me corrija aí, Xará, 125 mil deve ser o quê? Umas 25 vezes para dar uns 3 milhões, não é isso? Alguma coisa parecida com isso. Então assim, eu não consigo imaginar que pudesse ter 25 vezes mais pessoas lá, pelo menos pelo que eu vi lá. Então, acho que eu até postei isso no meu Facebook, tem um livro muito interessante, chama Notícias do Planalto, escrito pelo Mário Sérgio Conte, né? Então ele conta um pouco a história das principais famílias que dominam os principais veículos de informação do país, e numa das passagens lá, ele conta, né, como é que o caminho que a Globo percorreu no período das diretas já, né? Que já haviam ocorrido inúmeros comícios, inúmeras manifestações, era uma coisa que já era de domínio público, e a Globo insistia em tentar omitir. Na época, eu lembro que participei
comício, o maior deles no Anhangabaú, e o povo gritava, sai fora Rede Globo, que o povo não é bobo, né? E eu acho que desde aquela cobertura, né, que tentou até o último instante ocultar o que estava acontecendo, eu não me lembro assim de tamanha desonestidade dos veículos de imprensa em geral, e obviamente salvo honrosas exceções, em reportar alguma coisa que está acontecendo. Né? Porque não é só a questão de emitir a opinião, como fez o Jornal Nacional, que chamou todos esses brasileiros que foram às ruas, pelo menos uma parte deles, dentre os quais eu me incluo, pedindo por liberdade, por uma corte que respeite a Constituição, que não tome decisões políticas, mas sim decisões legais baseadas na Constituição. Então, assim, eu acho que nós chegamos no limite da desonestidade intelectual do que foi a cobertura. Em relação à presença do presidente lá, eu concordo plenamente com o Vitor. Eu acho que era uma presença desnecessária e até em alguma medida um pouco desagregadora, porque talvez se ele não estivesse presente, talvez se ele não tivesse se vinculado tanto, mais pessoas que compartilham dessa crítica ao STF, como por exemplo meu amigo Charaqui, talvez tivessem se sentido à vontade de ir nessa manifestação, porque de fato existe uma crítica justa, pertinente em relação ao STF, mas que não gostariam de ser confundidos com apoiadores incondicionais do presidente. Nesse sentido, em relação às consequências, né, eu divirjo um pouco aqui dos meus amigos de dizer que não deu, que não vai dar em nada, porque é o mesmo discurso de todas as manifestações que sempre aconteceram no país. Não vai dar em nada, isso não vai mudar nada. O que acontece é que, insuportavelmente, a história tem uma velocidade muitíssimo aquém dos nossos desejos, né? Eu não queria um mundo melhor, eu não queria um Brasil melhor para os meus filhos, nem para os meus netos. Eu queria um Brasil melhor para mim, só que as coisas vão acontecendo assim mesmo, nessa velocidade. Então a gente teve um período de exceção, depois nós tivemos um período em que o país foi governado por forças de centro-esquerda, chegaram no limite, pariram o Bolsonaro, e depois do Bolsonaro talvez a gente tenha algum equilíbrio. Então, em relação a isso, eu acho que a gente encerra aqui o ciclo do que foram as manifestações. Foi mais do que a imprensa mostrou, é alguma coisa que merece atenção. Vamos agora ao The Day After, né? Que eu acho que é o que está todo mundo esperando. Deixa eu só complementar a cobertura da imprensa. Eu queria chamar a atenção para a cobertura das outras manifestações do mesmo dia, que foram manifestações a favor da democracia. Ah, isso é verdade, isso foi sensacional, né? Então, assim, o Brasil... PCO... Exatamente, esse pessoal que tudo a favor da democracia. Tem a democracia como um valor pétreo, né? Eles, né? E assim, e realmente, né? Muito comprometidos com o país. Você vê que eles ostentam símbolos nacionais com muito carinho, né? Como é muito presente. É engraçado, faz lembrar um pouco, em alguns momentos que a gente viu da história, movimentos que ainda que fossem ligados à maioria de uma população de um país, não ostentavam seus símbolos nacionais. Não estou dizendo que são fascistas, mas enfim, dizem que para bom entendedor pinga letra. Mas é verdade, o Jornal Nacional foi assim, é um negócio para se guardar, né? É um negócio para se guardar, porque nossa, para se guardar, é para se guardar. A abertura do Jornal Nacional é um negócio para se guardar. Faz exatamente o que você falou, mostra as manifestações, são antidemocráticas, e no final também teve as manifestações pela democracia. É brincadeira. Bom... Pois é, você podia apresentar manifestações a favor do Bolsonaro e contra o Bolsonaro. Tudo seria bem. Legítimo, né? Então, perfeito, beleza. Né, manifestações de simpatizantes do Bolsonaro, né, com críticas ao STF e manifestações... Aliás, o Lula, né? Onde estará o Lula, né, cara? Meu Deus, onde está o Oli, né? Não apareceu nenhuma manifestação. Não consigo entender, cara. Esse é um negócio interessante que você está levantando. Cadê o Lula? Mas quanto menos ele aparecer, melhor para ele, você concorda? Eu acho que sim. Sim e não sei. Porque... do ponto de vista estratégico deles. O que ele vai por agora? Sim, sem sombra de dúvida. Por exemplo, uma questão depois que eu quero lançar, parece haver, sim, não muito grande, mas uma pequena dicotomia entre o que nos apontam as pesquisas e a capacidade de mobilização dessas candidaturas, né? Não é muito, assim, não é uma coisa que chame atenção. É alguma coisa só de, sei lá, de 10 para 1, assim. Não é um número que chame muito a atenção da gente. Mas quando você vê as manifestações que ocorreram no mesmo dia, vamos ver, dia 12 agora vai ser... Tava condenado a ser um mico, né? Porque o Xará, como é que é, Xará? Era um vazio, né?
Era intersecção vazia. Era uma intersecção. Agora não, porque antes era nem Lula nem Bolsonaro. Agora é só Bolsonaro, porque aí o MBL assumiu aí a sua faceta PSDB Kids, né? Mas agora vamos ao DD After. A pergunta é a seguinte: o Bolsonaro foi um estadista ou ele foi um arregão? Tá lançada a polêmica aqui agora. Então, como o Victor já estava comentando sobre isso, eu vou passar a bola para o Victor, que, juntamente com você, surpreendentemente, me parece sóbrio. Né? Apesar de terem vindo de um happy hour e eu ter visto fotos comprometedoras do encontro. Olha, do ponto de vista prático, o comunicado hoje foi a melhor coisa a ser feita. Ponto. Né? Sem a menor dúvida. Agora, ele nem precisaria ter chegado a esse ponto. Então, estadista, não. Porque o estadista não precisa se fazer uma retratação desse ponto que ele fez hoje. O estadista sequer teria que se retratar. Né? Então... E arregão, obviamente que para boa parte dos apoiadores vai aparecer como arregão. Na verdade, ele foi imprudente. Aí depende da sua interpretação, né? Assim, você pode ter para tudo, mas definitivamente o estadista não chegaria ao ponto de precisar fazer essa retratação. Essa é a minha argumentação. Agora, felizmente fez, tá? Na minha opinião, felizmente fez, porque esse negócio de ficar tocando fogo no parquinho todo dia e viver de beligerância, putz, isso aí tem um limite, né? Acho que também ninguém aguenta mais. Então, você acha que essa nota conciliatória faz dele um derrotado? Não derrotado não, mas assim, eu acho que diante dos que o tem como um destemido Dom Quixote, não deixa de ser uma frustração, mas não acho que não. Eu acho que os pais dele um cara prudente, né? Porque se ele insistisse, eu diria assim, se ele insiste nessa estica e puxa, a corda pode arrebentar pro lado dele. Então acho que é melhor fazer isso. Agora, eu acho também que tem frustração, né? Porque aquela história da fábula do escorpião e do sapo. Então é contra a natureza, não tem essa de calmaria. Isso aí vai durar alguns dias, tá? Até a próxima declaração bombástica. Eu aposto que acontece em uma semana. A gente precisa até ver, né? Porque a live dele foi pouco antes da gente começar a gravar. Então nós estamos gravando aqui sem exatamente saber o que ele disse exatamente. Uma das coisas que eu ouvi na live aqui, que eu peguei um rabichinho no final, é que ele dizia a respeito a uma notícia de que o ministro Barroso disse que seriam adotadas medidas para que se aprimorasse ainda mais as urnas. E o que ele contradisse foi o seguinte: bom, se as urnas já são tão boas assim, por que tomar medidas para aprimorar? Palavra do presidente da República, porque o ministro... Isso, beleza. Isso aí tudo não bem. Tocar fogo no parquinho. Sim. Não, é só para dizer, porque o Bolsonaro disse o seguinte, palavras do Bolsonaro: o ministro Barroso sabe que as urnas são penetráveis. Frisando a palavra penetráveis, o que eu não sei qual foi a finalidade ali dele chamar a atenção para esse aspecto. É o Bolsonaro, né? Porto, né? Tá certo. Então, é o Bolsonaro. Bom, me diga uma coisa, Xará. Repito a pergunta. Bolsonaro estadista ou arregão? Ou nem tanto assim? Arregão, né? Não tinha o zap, correu da mesa. Isso foi. Fez... O zap... trucou, todo mundo... O chamou 6 e ele caiu... 6, ele saiu embora, foi embora, arregou, né? Arregou. E isso é assim... Fica hoje a notinha do Constantino... Você acha que a nota dele foi sem contrapartida? Você acha que assim, o Bolsonaro... A contrapartida é o resto do establishment não encheu o saco dele por enquanto ele ficar no quadrado dele. Não tem nenhuma vantagem. Na verdade, é não aumentar o desgaste dele. Hoje ele está contendo danos. Não está ganhando nada, acho. Né? Ele não tem carta nenhuma na mão. Esse movimento foi gigante e tudo mais, mas ele está sozinho com o movimento. É diferente. Quando teve os movimentos do impeachment, uma parte relevante do empresariado, enfim,
mesmo do establishment político, estava já de saco cheio da Dilma, né? Então tinha uma consistência. Esse movimento do Bolsonaro tem consistência zero, não tem nada do lado dele. Nada. Você acha que essa Tem mobilização, o velho da van. essa mobilização popular, você acha que não gera para ele uma base política? Ou você acha que, por exemplo, os deputados se oporiam a ele com ele tendo tanto apoio popular? Putz, Se é que de fato tem, assim, né? Parece ele que tem que ter perspectiva de poder, né? Os deputados têm que ter perspectiva de poder e tem que ter uma perspectiva de que ele vai ganhar a eleição em 2022. Isso está tão distante, por mais que ele junte, putz, tem 10-1 de gente que está na rua. Esse é um fato, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, você pega as pesquisas e vamos tirar a Datafolha, né? sim. As outras pesquisas que não tem por que estarem, né, mentindo, mostram uma deterioração. Então, não sei, acho que os deputados, eles são... Nem pesquisa para presidente, pesquisa de avaliação mesmo. Isso, avaliação do governo, né? Exatamente. Então, me parece que os deputados hoje que o apoiam, né, ali liderados pelo Lira, estão lá por absoluto interesse financeiro, né? Eles querem a caneta do presidente, não querem o presidente, né? E vão abandoná-lo na medida em que ficar claro que ele não vai se reeleger. Não estou dizendo que ele não vai se reeleger, estou dizendo que na medida em que ficar claro, eventualmente... Se isso ficar claro, né, se o navio começa a afundar, os ratos pulam fora. Os caras vão pular fora. Então, assim, ele não precisa... Veja, a própria nota é uma demonstração de que ele não tinha mais nada, a não ser aquele povo na rua, né? Não tinha mais nada. Você acha pouco? Veja, não é suficiente. Não é pouco, mas não é suficiente. Né? É que nem você construir uma ponte pela metade. A metade da ponte está lá. Serve para alguma coisa? Serve para nada. Falta outra metade. Então, eu não estou menosprezando, né? Às vezes eu tive comentários na minha timeline, agora político não tem medo de povo, o político sempre tem medo de povo na rua. Verdade. Só que esse é um aspecto, né? Um impeachment não acontece, e aí eu estou pegando o exemplo do impeachment, mas serve também para golpe, né? Você tem um conjunto de coisas. E desse conjunto de coisas, o Bolsonaro só tem um, que é uma aguerrida torcida organizada. Né? Mas, aguerrida torcida organizada. Isso sem dúvida nenhuma. De levar gente na rua não quer dizer que você vai ganhar a eleição ou que você seja muito popular. Você pode ver, inclusive, tem um exemplo da eleição americana. O Trump levava muito mais gente nos comícios do que o Biden. Mas mais. Sim, sem dúvida, mas é um processo diferente, né? Aqui é voto direto, né? Eu sei, mas ele teve 10 milhões de votos a menos. Então, assim, a capacidade de engajamento e mobilização não fala necessariamente, está diretamente relacionada com sim, sem dúvida. Que você vai ter lá. Quer dizer que, assim, tem uma população engajada, ele tem um eleitorado engajado. Isso é verdade. Muito mais engajado do que qualquer outro. Mas daí a dizer que ele vai ter voto para ganhar. Não, sem sombra de dúvida. Nem que terá vantagem na proporção da mobilização de que ele é capaz de causar. Mas eu entendo, eu acho que eu concordo com o Marcelo. Acho que não acho que o amparo popular é pouco, mas esse amparo popular, se ele não de fato vier sendo transformado, né, numa representação política que dê sustentação a ele. Mas aqui nós temos. O Cleveland está ouvindo ali, quietinho. Queria a sua opinião, Cleveland. Afinal de contas, o Xará acha que amarelou. O Vitor não achou que amarelou, mas também não achou que é um estadista. O que você acha? Vamos lá, só para a gente recordar, a proposta do Bolsonaro dessa manifestação e que levantou tanta discussão tem a ver com o Supremo, tem a ver com a necessidade, segundo ele, de você enquadrar o Supremo ou, de outra forma, você ter um impeachment de alguns ministros para que as instituições voltassem, na visão dele, a funcionar. Cara, o impeachment de ministro está muito claramente definido na Lei 1079, que é a mesma lei do impeachment para o presidente.
Então, as condições para você ter um impeachment de um ministro do Supremo estão dadas lá e quem decide é o Senado. Então, qualquer manifestação não deveria ter como alvo o Supremo, mas sim a pressão política sobre o Senado para fazer as coisas andarem lá no Senado. Então, tem um foco errado, já começou errado, e ele trouxe muito mais uma bagunça de uma proposta de discussão no ambiente político, levando a política para o Supremo. Então, eu acho que já tem um problema aí. Mas tem um Não, segundo problema. mas o Bolsonaro levou a política pro Supremo ou a política já estava lá? Vamos lá, Marcelo. Só provocaçãozinha aí. O que o Supremo tem decidido, em alguns casos, e você sabe que eu sou o maior crítico com relação a esse processo, Sim, sem por dúvida. não servir o devido processo legal, Sim. tem um aspecto muito mais de autoproteção de alguns ministros do que propriamente um envolvimento político partidário. Então, nitidamente, é medo desse negócio tomar uma proporção que engolisse o Supremo. Então, é uma proteção de alguns caras que a gente sabe como é que foram parar lá e todas as condições, né? Enfim, esse é um ponto, tá? Você pode me dizer o seguinte, tem decisões políticas? Tem decisões políticas, tem vários aspectos, mas o foco central dessa discussão é outra. É uma tentativa de autoproteção dos ministros do Supremo, que gerou todo esse processo que a gente já sabe o que foi. Você não acha que esses ministros, nesse processo, também estão defendendo ali um sistema político que se vê ameaçado por uma possível mudança provocada por um processo eleitoral? Nesse caso em particular, eu estou falando nesse caso em particular, eu não acho que é isso. É uma autoproteção por conta do medo que se formou com relação a esse tipo de manifestação. Eu não acho que é uma questão de escolha partidária. A gente pode discutir N outros casos que têm a ver com escolha partidária. Por exemplo, o caso do Lewandowski no processo de impeachment da Dilma. Aquilo nitidamente foi um caso... Será? É um caso partidário. Aquele é claro, aquele é óbvio. Daqui a pouco você vai estar me dizendo que o Gilmar Mendes mudou de posição por conta da Lava Jato conforme foi chegando no PSDB. Pelo amor de Deus, tenha limites, né? Não vai me querer me dizer uma coisa dessa aí. Só falta, né? É só relembrar meu texto, que você vai entender exatamente Só falta isso. Vai querer dizer que o Gilmar Mendes mudou de posição porque chegou perto do PSDB? Exagero. Mas deixa eu complementar aqui, Marcelo, só para não ficar quebrado o meu ponto aqui. Dada toda essa confusão que você tem, o Bolsonaro, nas suas manifestações, pela primeira vez, eu consigo olhar para a lei e enquadrá-lo em alguma lei, em algum aspecto da lei de impeachment e por questão de crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais. Você vai lá, tá o inciso tal, tá o artigo tal, tá o número tal, tá lá especificado, tá claro. Tanto é que todos os juristas têm dito a mesma coisa, convergido nesse sentido. Por que isso é relevante? Porque alguém chegou lá, e a gente está falando de um constitucionalista que tem livros que são utilizados em faculdades, e disse o seguinte para ele, meu caro, olha só, você criou a condição técnica para o teu impeachment. Então, resolva a parte da condição política para você não cair no impeachment. Então, tente negociar com aquela turminha lá que você gosta peronomútil e tente mudar o ambiente com seus aliados, porque gerou uma confusão, inclusive, com os próprios aliados, né? Então, o que eu vejo dessa carta foi alguém chegando para ele, um Temer da vida, e falando o seguinte, olha, cara, eu já tenho conhecimento suficiente de toda essa bagunça aqui de que é Brasília. Então, presta atenção. A Dilma caiu, eu não caí. Então, negocia esse negócio aqui, coloca numa carta dizendo que você vai mudar teu comportamento e mostra para todo mundo que você tem um ponto aqui, mas esse ponto você vai relevar, você vai trabalhar de uma maneira diferente, você vai respeitar as instituições. Então, eu entendo essa carta muito mais como um alerta que foi dado a ele, pelo todo mundo que estava cercando, inclusive o Temer, que chegou lá para resolver isso. Que homem! Que homem, né? Meu Deus! Muito mais no sentido de dar uma baixada de bola. Porque se você olhar para o Congresso, cara, todo mundo lá irritado. Todo mundo irritado porque dificulta até a posição do Lira, que quer botar a mão no dinheiro o tempo todo, só que ele também tem que lidar com o público interno dele. Tem que ter a cobrança interna lá no Congresso. Então, o que foi feito lá foi meio que uma tentativa de baixar a bola do Bolsonaro para ele entender
que se ele não segurar a onda dele, ele poderia caminhar para algo desse tipo. E eu acho que o recado foi bem dado, ele entendeu, escreveu essa carta, meio que contra a vontade dele, ele ouviu também a parte técnica dele, até o Tarcísio virou para ele e falou, esse negócio de ficar contando com o apoio de caminhoneiros o tempo todo pode ser uma furada, porque isso pode se refletir em questões que você vai ter que resolver. No fundo, Marcelo, eu até escrevi um artigo que deve sair amanhã, que eu critico a postura dele por gerar uma confusão na economia, por gerar incerteza. O problema é que essa incerteza que ele gera se vira contra ele mesmo. Então, na medida em que a economia não se resolve, a probabilidade dele se reeleger é praticamente nula. Ele está criando mais problema para ele mesmo. Então, eu mantive o meu texto depois da carta por uma razão simples. Eu não acho que ele vai mudar. Eu acho que daqui a pouco ele vai soltar mais algumas pérolas, porque ele está olhando aquele pessoal que é o público dele. E esse público dele, se a gente olhar nas redes hoje, está cobrando muito ele. E essa cobrança, em algum momento, vai aparecer. E aí o negócio, a fogueira não apagou totalmente e alguém vai derramar álcool lá e esse negócio vai se acender de novo. Bom, infelizmente é isso. Vou dar aqui o meu pitaco, que para variar é um pouquinho diferente da percepção de vocês. Não acho que ele seja um estadista, não é, nunca foi, não tem envergadura para tal, né? Tem uma carreira parlamentar pífia, um deputadinho ali de segundo escalão e tal. Foi um cara muito intuitivo, conseguiu capturar um sentimento e sem uma estrutura partidária se eleger. Deve ter algum mérito nisso, né? Tendo concorrido contra candidatos tão mais brilhantes e poderosos que ele. Então, assim, não acho que de fato que ele é um estadista, mas acho que é um cara que tem bastante intuição política. Mas não acho que ele amarelou, não. Vou discordar aqui um pouquinho dos meus amigos, que é o seguinte, eu acho que essa nota é a parte visível de um acordo que aconteceu. Né? Eu acho que ele é a água na fervura. E digo mais, quando você está às vésperas de uma negociação, é uma estratégia muito comum você levantar o tom, né? Você bater na mesa, para você se cacifar, para sentar ali e tentar negociar alguma coisa. Eu tenho uma sensação, né, assim, desde que eleito, a vitória do Bolsonaro ela não foi republicanamente aceita pela oposição. Não chega a ser uma novidade, né? Pediram o Fora FHC no primeiro dia de governo dele, né? Mas eu acho que assim, eu acho que nunca um presidente sofreu tão sistematicamente uma campanha não republicana por parte da oposição, atentando contra essa manifestação clara da vontade soberana popular, desde sempre. Os motivos aí variaram, o Holocausto Amazônico, chamou a repórter de baranga, escândalo do leite moça, nunca aceitaram a vitória do Bolsonaro e sempre mantiveram essa corda esticada, ele nas cordas. Eu acho que a coisa foi levando um tom, eu acho que ele subiu o tom mesmo, e aí talvez eu concordo com o Vitor, não é uma fala de um presidente da República colocar nos termos que ele colocou, não vou admitir, não vou cumprir a ordem e tudo. Não sei se foi tão assim de cabeça quente como ele diz ter feito. Acho que tem uma chance razoável daquilo ali ter sido de caso pensado, de colocar essa situação no limite. E acho que uma vez que a situação foi pro limite, acho que a conciliação veio naturalmente. Ele esquentou a conversa de um lado, o Fux do outro. O Augusto Aras, para quem viu lá, assim, teve um discurso diametralmente oposto do Fux, né, em que falou em movimento antidemocrático, que ninguém vai fechar essa coisa, ninguém falou em fechar o Supremo, né? O que se falou foi, sim, realmente, alguns ministros que não têm cumprido seu papel constitucional. E o próprio Lira, que mordeu e assoprou, né? Ao mesmo tempo que ele fez um discurso duro, ele disse que, olha, a gente se encontra lá no ano que vem na eleição, já dizendo que não vai ter impeachment. Então eu acho que, de alguma maneira, o Bolsonaro acabou garantindo a continuidade do seu mandato. Eu acho que, a meu ver, discordo aqui um pouquinho do meu xará, que antes disse que era muito improvável e que agora é só improvável, eu acho que agora é mais improvável ainda. Contudo, né, a gente está no calor aqui do acontecimento, então acho que tá no mudo aí, Vitão. Você está falando alguma coisa, eu não estou ouvindo, perdão. Mas quem que é o impeachment do Bolsonaro? Ninguém. Também não acho que seja verdade. Nós vamos ter um movimento aqui no dia 12, deve reunir ali umas 400 pessoas bem, que eles querem. Partidos políticos. Quem não nenhum presidente da República
foi alvo de tantos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, segundo o Data Guterman, não é isso, Guto? Não, tudo bem. Não, mas tudo bem, mas não tem nenhum partido. 120, 130. No, tirando o. Qual que foi? Então o Acho que PT, foi o o PDT, PT, se não me engano. então, o PT, o PSOL, o PSD, o PCdoB, nenhum Não. desses partidos quer o impeachment do Bolsonaro. Não, Nenhum desses partidos protocolou. não querem fora o Bolsonaro. Não. Não, você quero, porque é bom. Não, é peraí. uma situação- Vamos lá. Eu querer o impeachment do Bolsonaro não me obriga a entrar com um pedido lá se já tem 120. Basta eu pressionar o presidente da casa pra ele acatar um daqueles. Não, eu também concordo. A essa altura não vejo nem por quê. Mas não quer dizer que desde que ele foi eleito, que não querem tirar ele de lá. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não vejo. Eu acho que o ato. Você precisa tirar o seu opositor do poder, né? Mas assim, tô falando, através de impeachment nesse momento, seria. Não, o melhor oponente das próximas eleições para o PT, por exemplo, é o Bolsonaro. É isso que está na cabeça do PT. E no caso do Centrão, para que vai querer impeachment se ele está com a mão no cofre? O Centrão hoje tem uma notinha, hoje tem uma pequena reportagem, na verdade é uma matéria, dizendo, porque ontem foi, né? Não, os partidos se reúnem para discutir impeachment e tal. Hoje já tem, o Podemos já fechou a questão contra. PSDB e Democratas, veja bem, vamos estudar. Então, PMDB de fato... fugiu. Oi? O PMDB já desistiu. O PMDB não, né, nem sei, talvez, não acompanhei, mas não tem, de fato não tem. No parlamento. No parlamento, não estou dizendo na mídia. Eu canso de ver os partidos de oposição pedirem ao Arthur Lira que acolha um dos inúmeros processos de impeachment. Tudo bem que eles podem estar fazendo, falando da boca para fora, mas é recorrente no debate político brasileiro a questão do impeachment de Bolsonaro, muita gente dizendo que ele não vai chegar até o fim. Eu acho que agora, com o que aconteceu, né? Eu acho que agora, com o que aconteceu, isso está totalmente afastado. E eu, só para concluir... Essa possibilidade nunca houve, na minha opinião. Eu também acho que nunca houve. Não houve a possibilidade, não o desejo. Veja, os fatores que levam alguém a ser empichado não estão presentes. Sim, concordo. Também acho. O que não quer dizer que não queiram. Me parece quando... Pode querer, enfim, mas o fato é que do ponto de vista de apoio na Câmara, me parece... Do ponto de vista dos partidos, né, que estão representados na Câmara, me parece que não tem uma mínima massa, né? Tá bom, então que bom, né? A vontade popular vai ser respeitada até o final desse mandato. Agora vamos ver qual é a postura que o STF vai adotar daqui para frente, se continuará adotando medidas como as que vem adotando, ou se vai também dar uma baixada no tom, porque eu não acho, diferente do que os meus amigos pensam, que foi assim uma regada e que ele ficou encurralado. Eu acho que tem uma troca aí, tem uma moeda de troca. Ó, então, vou ficar na minha aqui, você dá uma aliviada aí. É isso que eu queria entender, a troca do que com o que? Você acha que o STF vai deixar de prender bolsonarista ou vai deixar Eu acho. Vamos aguardar. Então, eu acho. Eu duvido que depois de hoje o Alexandre de Moraes irá continuar agindo da mesma forma arbitrária. Eu acho que as coisas vão se aliviar. Inclusive, houve uma ligação entre o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro, mediada pelo Temer. Só para concluir, um fenômeno interessante, assim, eu até estava conversando antes do Vic com o Cleveland. Cara, eu não sou um acadêmico, né? Eu sou um prático, eu sou um operador, eu sou um operário aqui do mercado financeiro aí. Tenho formação de administrador de empresa, fiz lá um MBA lá, paguei uma graninha e tal. Tenho um diplominha lá, mas pô, eu sou um cara prático. E, assim, eu tenho uma certa dificuldade lógica de entender o seguinte. O Temer, ele está sendo considerado, até brinquei aqui uma hora, pô, bola super dentro pro Temer, né? Pacificou uma situação, limite, buscou uma conciliação, né? Diz que a certa altura ele falou, né? Alguns deputados do PMDB começaram a falar de impeachment, nós não podemos ser parte do problema, temos que ser parte da solução. Ali rascunhou uma nota, o Bolsonaro ali fez alguns ajustes e finalmente encontrou. Pô, nota 10 pro Temer. Aí eu pergunto, se o Temer ganha nota 10 por ter
feito uma conciliação. E se o Bolsonaro adere a essa conciliação, aí o Bolsonaro arregou. Porque assim, então o que o Bolsonaro tinha que ter feito? Então ele não tinha que ter aderido à nota, ele tinha que ter levado pro pau mesmo, e pra ruptura. Ele não tinha que ter ido pra Paulista. Ele já errou ali. Qualquer coisa depois é erro. Não deveria ele se posicionar numa situação em que ele tem que ser retratado, foi um erro. Mas espera aí, se essa retratação dele foi a troco de nada, eu concordo plenamente com vocês. Agora, se o tempo mostrar que a nota é a parte visível de um acordo, né? Que também não dá pro Alexandre de Moraes soltar uma nota dizendo, beleza, galera, daqui pra frente eu vou dar uma aliviada. Não, então, olha só, Porto, me parece o seguinte, na medida em que o Bolsonaro solta uma nota de conciliação e esta nota tem um efeito sobre os seus seguidores, dizendo assim, moçada, Tigrada, vamos segurar aí a onda, vamos parar de colocar o STF, dizer que vai dar... Como é que é? Vamos parar de falar mal nas mesas de bar do Lex Luthor. Não. Vamos parar de falar de AI-5, vamos parar de falar de fechar STF, de fechar Congresso, vamos parar um pouquinho. Porque é isso, na verdade, quando o Alexandre de Moraes vai atrás e prende o cara, não é porque ele falou mal do STF, é porque ele está falando que vai fechar o STF, porque o cantor lá, o Sérgio Reis, diz que vai entrar no STF e vai tirar os 11 na marra. Ele não é xingar o cara. É dizer que vai fechar. Então, e fazer boletim de ocorrência, porque o pessoal ali no clube tava metendo a boca nele, é pertinente. Isso eu já não sei. Não é pertinente. Veja, uma coisa. Pegar um doente com câncer, impor ele uma privação de liberdade, sem dar oportunidade, por exemplo, de ele ter uma prisão domiciliar. Você sempre pode descrever o problema da maneira mais dramática possível. Não, quem está descrevendo não sou eu. Quem está descrevendo é o Ives Ganda Martins, que viu no ato de prisão do Roberto Jefferson um ato inominável de crueldade. Eu estou falando dos maiores constitucionalistas do país. Mas não concordo com ele. Agora, o ponto é o seguinte... quer dizer que você não me respeita, meu? Não, eu te respeito completamente. Tá de zoeira. Mais do que o Ives. Tá de zoeira. O que eu tô dizendo é o seguinte, essa troca, né? Vamos dizer, não, teve um acordo, a gente não tá sabendo qual, teve uma troca. Certo. Qual é essa troca? Né? O Moraes, será que a partir de agora vai tolerar que gente fale que vai fechar o STF? Eu duvido. Porque eu acho que eventualmente... Não vai ter gente mais falando. Exato, é isso. O que o Bolsonaro diz, a mensagem do Bolsonaro é a seguinte, moçada, hora de recolher um pouco as velas. Pode ser que daqui a um mês a coisa volte. Agora, hoje, essa nota quer dizer o seguinte, não é só ele, é todos os seus, toda a sua... Olha, então ele cortou na carne, né? Porque muitos dos seus apoiadores... E muitos dos seus apoiadores estão bastante frustrados, né? Ele conseguiu frustrar radicais à esquerda e à direita, e aqueles que talvez devessem, nesse momento, até estar dando um voto de reconhecimento de um ato de conciliação no momento de crise, são exatamente os que estão chamando ele de arregão, o que talvez mostre que ele não deveria ter sido arregão, deveria ter posto para fuder de vez, e aí a gente via o que dava, pelo menos não ia ser chamado de arregão. Exato, porque se uma pessoa vai para Paulista e diz o que ele diz, ele tem que estar afim, ele tem que ter o zap, ele tem que estar afim de ir até o final. Exatamente. Né? Senão, qual sentido? Bom, estamos falando ainda... O defunto ainda tá quente, né? O defunto ainda tá quente. Vamos ver o que nos reservam. Você tem que ir no happy hour com a gente, ô Porto. Mas eu vou com o maior prazer. Só que assim, como eu disse, eu sou um simples operário do mercado financeiro, né, meu amigo? Diferente de vocês. Happy hour, quinta-feira, às 5 da tarde, das duas, uma. Ou é pro colegial, negado que tem hora pra chegar em casa... Ou é pros boa vida, né, meu? 5 horas da tarde eu tô aqui distribuindo porrada, apanhando, voando cadeira na minha cabeça. Não dá, cara. 5 da tarde, forçar a amizade. Tá engraçado ver aqui os twitters da turma mais fiel, né? Eu vou ler um que tem aqui. Presidente, deixei minha família para ir a Brasília lhe apoiar. Briguei com minha esposa, ela já se encontra com outro, e agora me deparo com esse pedido de desculpas. Tá se sentindo chifrado. É, isso aí.
Isso foi chifrado pela mulher, foi chifrado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro cara é um verdadeiro alce. Se junta a família dos cornos do Brasil, que hoje já é absurdamente grande, representada por todos aqueles anti-bolsonaristas histéricos, né? Que esperavam tanto do capitão. Meu Deus, como essa gente esperava tanto do Bolsonaro, até hoje eu não consigo entender. E que, ao demonstrar toda a virulência da sua raiva, demonstra, na verdade, a sua decepção e seu coraçãozinho partido, né? Porque o amor e o ódio, eles estão ali como uma ferradura do lado um do outro, né? Então amavam tanto, esperavam tanto do capitão e ele os decepcionou. Talvez agora tenha a companhia de mais gente. Bom, segundo a sugestão do meu amigo Cleveland, nós vamos falar agora um assunto mais tranquilo, mais ameno. Respirar. Vamos falar de coisas mais tranquilas. Inflação. Tá fácil pra caramba, né? Tá batendo aí quase 10% no acumulado 12 meses, não é isso? Deve fechar o ano ali com o Characa bom de número 8. Só que eu queria fazer uma provocaçãozinha ao Cleveland aqui. Que é a seguinte. A inflação não é um problema só brasileiro, né, Cleveland? Por exemplo, a inflação acumulada 12 meses nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, tá alguma coisa ali perto de 5,5%. Eu, sinceramente falando, pode ser que a memória me traia, mas desde que eu tô no mercado financeiro, nem vou dizer quanto tempo é, porque dá até vergonha, né? Mas eu não lembro de números assim. Então, obviamente, que se num país como os Estados Unidos tem uma inflação acumulada de 12 meses de 5,5, não seria muito diferente aqui no Brasil. Então, jogando aqui para a Série C, esses números eu acho que não estão em contexto aí com o que acontece no Globo. Uma vez que, olha que bonito que eu vou falar agora, eu ouvi isso, decorei porque eu achei muito legal. Uma vez que houve um encolhimento das cadeias produtivas e nós estamos tendo uma retomada de atividade econômica com excesso de liquidez global. A minha pergunta? Ou você quer passar com o Marcelo Gutermann primeiro? Não, você primeiro. Você trouxe o tema à pauta, você que pariu a criança, agora embala. Vamos lá, Marcelo. Vamos por partes, tá? Eu escuto muita gente fazendo essa discussão sobre se é inflação de oferta, inflação de demanda. Inflação de oferta, no fundo, é inflação de custos, né? Você tem algo associado ao problema que você está falando. Você tem limitações na oferta que podem estar associadas a todo esse processo de pandemia, problemas de distribuição na cadeia produtiva e o cacete A4, né? Então, ou seja, é olhar sob o ponto de vista de custos das empresas. Mas se fosse isso, se fosse apenas o caso de inflação de custos, ok, você mantém as coisas do jeito que estão e daqui a pouquinho você resolve. O problema é que, muitas vezes, o que começa como uma inflação de custos passa a se refletir na ponta, e cada vez mais, e cada vez mais. De que forma isso pode acontecer? Isso pode acontecer por exemplo, uma percepção de que as pessoas estão tendo dificuldades para consumir. E aí você passa a ter o quê? Você passa a ter reivindicações salariais, reivindicações de aumento de auxílio emergencial e outras coisas mais. Mas eu acho que não é só isso que a gente viveu. Se a gente olhar para o ano passado, a injeção de recursos que a gente colocou na economia e que, de certa maneira, a gente, em menor escala, continua colocando, ela tem gerado mais demanda, mesmo com 15% de desemprego. E o Banco Central demorou para perceber isso, ele demorou para olhar e falar, não, está na hora de eu começar a botar a mão aqui. Mas tem um outro componente, que é esse componente que me preocupa mais. Todo o processo de déficit público, mais cedo ou mais tarde, acaba sendo monetizado e acaba gerando expectativas. E esses dois instrumentos acabam sendo repassados para preço. Eu não acho que a gente está com uma inflação que pode ser controlada. Se você olhar para as perspectivas futuras, olhar a parte de custos, energia elétrica, esse problema que você falou e outras coisas mais, e olhar sob o ponto de vista das reivindicações que vem pela frente no próximo ano, que é um ano eleitoral, a tendência é que essa inflação continue. Pode ser que ela não exploda, não seja um crescimento exponencial. Mas eu não me espantaria se o Banco Central continuar com essa postura gradativa de chegar no ano que vem com uma inflação de 15%, por exemplo, no final do ano que vem, 15%. Eu acho que existe uma chance disso acontecer, a não ser que você tenha um Banco Central um pouco mais agressivo. Eu acho que a agressividade agora vai evitar um problema futuro. Então, é melhor fazer agora do que fazer depois, principalmente nesse ambiente que a gente está vivendo.
Só uma... Outro detalhe, só para finalizar, a gente não está falando de um componente da inflação, a gente está falando de algo próximo a 80% dos componentes da inflação. Os preços estão subindo de maneira generalizada. E isso tem acontecido o tempo todo. A gente pode questionar por quê, pelo lado de custo, demanda, mas isso tem acontecido. Então, não dá para ficar esperando a bomba estourar. Deixa eu só fazer um breve parênteses. Você já foi a algum baile à fantasia? Na sua vida? É. Por que justo eu? Não, porque eu queria saber do que você foi fantasiado, que deve ter sido de morte, né? De Cavaleiro do Apocalipse, né? Mas meus amigos me chamam de Cavaleiro do Apocalipse. 15% de inflação no final do ano que vem, Jesus Maria José. Eu espero que você esteja absolutamente errado. Recapitule os nossos vídeos do final do ano passado, quando eu falei que a inflação não estava controlada. Não, tudo bem, eu concordo com você que realmente nós temos uma parte da nossa inflação que é da culpa nossa mesmo, né? Que é fruto do nosso esforço. Mas, ô Xará, você compartilha desse otimismo que eu diria patológico do Cleveland? Deixa eu falar uma coisa. No início do ano, a gente achava que a inflação esse ano... Eu estava aqui procurando essa informação. Se não me engano, era alguma coisa na faixa de 5. Isso. Alguma coisa assim, né? Eu acho que era 4,5, alguma coisa assim. Isso. Nós vamos fechar em 8, né? Com sorte. Então, quando o Cleveland fala 15, eu não concordo, mas não descarto, né? Acho que o Banco Central está agindo, vai continuar agindo. O discurso do Banco Central está sendo bem... Ele estava atrasado na curva, agora está fazendo... Tomou um caldo, tá se recuperando. Tomou um caldo, isso ninguém discute, né? Foi pegar um jacarezinho na onda, a onda... Agora, hoje o mercado é bem típico, né, de um mercado que está emparedando o Banco Central. Fala assim, ó, na boa, esse passinho aí de 1 ponto percentual não vai dar nem pro cheiro, né? Enfim, se o Banco Central vai... Hoje eu até recebi vai atrás ou não, é outro problema. Recebi um emoji do Roberto Campos dizendo assim, acho que vai ter que ser 200 BPS. Muito legal, depois eu até ver se eu acho, pra dar pra você. Mas você sabe, mas para mim eu queria discutir mas o Boletim Focus não aponta isso, né? Nós estamos falando ali... O Boletim Focus está sempre atrasado, né? Sim, está sempre atrasado, mas o mercado inteiro não está apostando nesse número tão agressivo aí. Não tá. Não tá porque está apostando no Banco Central mais agressivo. Sim, né? Sem dúvida. Você tem aí um trade-off. Agora, só deixa eu fazer um comentário, né? Lembra que eu falei o seguinte, se nada for feito agora, eu não descarto 15% lá na frente. Se o Banco Central não tiver uma atitude mais forte agora, eu não descarto lá na frente. Então, não é que vá necessariamente chegar a 15%, mas a gente precisa fazer isso de casa. Não é só o Banco Central, é o governo também dar um sinal muito claro de que ele vai corrigir essa trajetória do déficit público, porque isso tem impacto. Sim, sem dúvida. Enfim, o que eu queria comentar, na verdade, até pegando o gancho aí da pergunta do Porto, no sentido, poxa, mas esse é um problema global, né? Estados Unidos com 5,5 e tal. Esse fato que é verdadeiro, ele não alivia a questão política da inflação. Piora. Quer dizer, você tem uma inflação de 10% que machuca. Sim. Independente, não adianta eu falar para o cara que está pagando 7, 8 reais no litro do óleo de soja, que do teu colega americano também está pagando mais caro. Tal. Para ele, tanto faz. O fato é que o salário dele está sendo corroído. Né? Então, esse é um problema grave. Esse é um problema grave que eu acho que o Bolsonaro ainda não se tocou. Né? Ou se tocou, não sabe muito o que fazer. Especialmente num país como o nosso, que tem muitos mecanismos de indexação ainda, né? Exato, tem uma inércia, tudo mais. E essa inflação de hoje, ela foi ruim porque mostra que preços de serviços, né? Então aí já passamos do ponto que é só ruptura de cadeia produtiva, só commodity e tal. Primeiro que as commodities não estão voltando, né? Esse que é o problema. O preço de alimento não está voltando. Vai ter geada, vai ter choque hídrico, enfim, tudo é as 7 pragas do Egito, né? E o preço de serviços estão subindo, né? A gente foi fazer o happy hour agora
E eu fui num lugar que eu não ia há mais de um ano. Eu peguei o cardápio e levei um susto. Falei, nossa, isso aqui subiu muito. Sabe quando você... Porque falou, me traga um copo d'água. Caraca, meu. Assim, subiu muito. Eu não sei, eu acho que uns 50% é possível. Né? A sensação que eu tive, pode não ser, pode ser uns 20%, mesmo que seja 20%. É coisa pra cacete. De um ano. Sim. Então, o preço de serviços estão subindo. E isso é muito ruim, né? Porque é mais disseminado e claro, o Banco Central vai ter que subir juros. E a hora que subir juros, vamos lembrar, o Banco Central já está subindo juros já faz 6 meses e a taxa está em 5,25. Porra, 5,25, sério? Para uma inflação de 8%, né? Tá muito atrasado. Tá muito atrasado, né? Então, a gente não pode esquecer que esse choque de juros cobra um preço no PIB. Então, você está o governo Bolsonaro está entre a cruz e a caldeirinha. Ou tem inflação, ou tem uma desaceleração brutal da atividade econômica no ano que vem. Vai ser difícil. Isso é mais um componente aí no quadro político para o ano que vem. É assim que eu vejo. Deixa eu só complementar, Marcelo, porque você levantou uma questão relevante que eu não toquei no assunto. O fato de você ter inflação elevada nos Estados Unidos não alivia para a gente, piora. Porque daqui a pouco os Estados Unidos vai jogar os juros para cima. Aí a nossa elevação de juros vai ter que ser muito maior. Sim, então, vai repercutir no câmbio. Bom, Vitor, e aí? Alguma consideração sobre a inflação? Ou já foi massacrado o suficiente? Não, eu espero que a profecia do Cleveland não se torne realidade, mas não tenho bagagem para discutir. Eu vou rezar só. Rezar. Nós temos que apostar num Banco Central bastante firme no seu papel, que eu acho até que eles deverão acelerar isso, mas não somente isso, a gente tem que apostar bastante também em as condições gerais melhorarem um pouquinho, né? As pragas do Egito, como disse o Xará, ficarem um pouco para trás. Bom, depois de falarmos... Cara, eu não consigo, eu vou rir pra caralho hoje, vai ter foda. Então, depois de falarmos de desgraça, vamos falar de alegrias, né? Quer dizer, alegrias para um, né? E tristeza para outros. Eu havia dito aí pro meu amigo Xará que, assim, ele passaria por maus bocados com aquele que a gente não diz o nome, né? Mas não durou muito. Agora, como a desgraça pouca é bobagem, né? Vocês, de certa maneira, se livraram do mico, mas o que aconteceu? Se já não bastasse, né, aquela avalanche de desgraça que se encostou ali na região de São Januário, quem o Vasco contratou? Ele, aquele que não falamos o nome. O gênio. Aí a minha pergunta é a seguinte, ô Vitor. A gente tem percebido aí ao longo do tempo um certo desgosto com o futebol, justificado. A gente sabe que esse seu coração aí tá curtido, né? Que você já criou aí um certo calo diante de tanto sofrimento. Mas a pergunta que eu te faço, como São Paulino, como quem viveu sob a direção técnica dele, aquele que não falamos mais o nome, você tá preparado pro que vem pela frente? Porque o Xará, ele teve um aperitivozinho, né? Não foi muito. Um aperitivo. Eu falei pra ele, você se prepara pelo que vem. Eles foram mais espertos que a gente e logo despacharam o camarada. Cara, vocês não tinham o que fazer. E aí vocês foram lá e contrataram ele, foi isso? Mas assim, é indiferente, na verdade. Porque, você acha que ele não consegue piorar o que já tá ruim? Dificilmente vai piorar. Se piorar o que tá ruim, talvez caia para a terceira divisão. É o tal negócio. Nós temos 13 pontos para fazer em 16 jogos. É isso. Vai escapar da terceira divisão. Você imagina você tendo que fazer esses 13 pontos e os jogadores do Vasco saindo jogando da pequena área. Que delícia. Mas eles não sabem, não vai rolar, eles não conseguem dar um passe de 3 metros, certo? Assim, essa estratégia dele vai ter que se adaptar. Posso te dar um toque? Dar o passe. Posso te dar um toque de amigão mesmo, irmão. Você sabe, seu irmão, né? Dá uma ligada pra ele, troca uma ideia. Fala isso. Porque ele vai tentar, escuta o que eu tô te falando. Ele tentou no Santos, Xará? Opa, tentou. Luiz Felipe com Pará, saindo ali
saindo ali na pequena área. Imagina passar por isso, cara. Pelo amor de Deus. Vitor, pô, meu pai era vascaíno, Mas meu olha coração é um pouco só, vascaíno. olha só, eu já não torço mais, né? Já, porque assim, meu time não participa mais do campeonato. Hum, Nem o Carioca ele disputa mais. hum. Ele fica lá apanhando de Boa Vista. Você só sofre. Você Acabou. já não torce mais, você só sofre. É, então eu já virei um observador. Sou um observador. Agora então, tipo, eu me nego a acompanhar até pela internet o andamento dos jogos. Eu vou ver depois, já consegui isso. Ver depois, ver que perde pro Avaí, perde pro Operário, Aliás, falar em perde pro perder pro CRB. Avaí, deixa eu fazer uma menção aqui, uma nota de solidariedade. Eu achei de uma extrema crueldade um membro do nosso grupo, que no nosso grupo de WhatsApp perguntou esses dias quanto foi o jogo do Avaí. Achei aquilo ali cruel, rapaz, cruel. Receba a minha solidariedade. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu achei de uma crueldade. A falta, Mas é o falta de seguinte, tudo, né? Falta Nossa, de falta de tudo, de falta de tudo, de olha empatia, ponto né? O Rodrigo fez essa sacanagem, foi isso? Não foi bem o Rodrigo, mas tudo bem, ele não tá aqui pra se defender. eu vejo a minha situação. A situação assim, você vai encarar o Operário de Ponta Grossa em Ponta Grossa. Eu já dou como perdido o jogo. E vai lá e perde. Você vai encarar o Avaí, perdeu. Você vai encarar o Brasil de Pelotas no seu estádio. O time que está em último lugar. Aí você empata os 44 segundo tempo e quer anular o jogo porque ele foi roubado. De fato, o juiz errou. Mas tipo, é o jogo, precisa dar uns 3-0, não ficar, né? Assim, nós estamos. Se tem fundo do poço, nós estamos nele e assim, vamos cavar mais, vamos chegar mais. Assim, na boa. Não tenho o que dizer. Pelo menos o Curitiba está subindo. Ele é o meu segundo time. O Também Coxa, era o time do meu pai, o Coxa. Então vai dar para dar uma torcidinha no ano que vem. olha, Não vai disputar nada, né? Vai ser aquela coisa de vou tentar a Sul-Americana, mas pelo menos eu vou ter algum tipo Então é que nem o de. Santos. Né? segundo o Rica Perrone, segundo o Rica Perrone, em Curitiba tem um time rico e um time grande. O Coxa é o time grande. É só menos isso. Ô Xará, você quer falar alguma coisa de futebol? Eu não tenho muito pra falar, tô na expectativa aí da volta da Copa do Brasil. Perdemos o técnico, né? Agora estamos aí com. Não, perderam o técnico, não. Ganhamos. Eles ganharam, né, um técnico. Vocês já estavam sem técnico. Sinceramente, eu me surpreendi com a agilidade da diretoria em dar um pontapé. Porque Eu acho que você deveria ter se surpreendido com a diretoria ter contratado o camarada. Né? Enfim, sempre aquela coisa. Agora contratou o Carille. Puta, realmente eu preferia ter ficado com o Márcio Fernandes. Eu posso até, enfim, queimar a língua, tal, vai saber, mas olha, eu vou te dizer, é complicado. Então, nós estamos aí também contando o número de pontos para se manter na primeira divisão. Bom, o Corinthians está montando uma seleção, né? Trouxe o William de volta. Você tá esperançoso aí ou vão ser Seleção campeão? de 2018, né? É, isso aí. Um monte de jogador em atividade. E aí, Cleveland? É dor de cotovelo mesmo. Eu acho que vocês estão montando um time legal, sim. Eu acho que não para esse ano, mas para o ano que vem vocês podem. Talvez esse ano até beliscar ali uma classificação para Libertadores, mas ano que vem talvez já com algum senso de conjunto e tal. Não Para sei, ser vice-campeão, né? vice-campeão dos vovôs, mas enfim. Eu vou esperar para ver. Prefiro não falar sobre meu time atualmente e só vou fazer uma pergunta para vocês. E aí, o que foi aquela história da Argentina, do Brasil, jogo Brasil e Argentina, hein? Alguém conseguiu entender aquela bagunça toda? Os argentinos simplesmente mentiram para os agentes de imigração que não tinham vindo da Inglaterra, né? A CBF, a AFA e a Conmebol tentaram blindar os caras o tempo todo. No final das contas, os caras tiveram que parar o jogo lá na hora do jogo mesmo. Começa pela Argentina tudo errado com a nossa conivência em alguma medida aí. Quando eu digo nossa conivência, é da CBF. Acho que a Anvisa fez o papel direitinho. Os caras mentiram, né? Eles mentiram, eles cometeram um crime, né? Imagina você indo, sei lá, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, entendeu? E eles se aproveitaram do fato, imagino eu, de por ser do Mercosul, não precisar apresentar o passaporte. Então o agente de imigração não consegue ver de onde o cara veio. O cara tá vindo de um voo de Buenos Aires, veio de Buenos Aires. Entendeu? Então eles tiveram muita má fé. Nenhuma novidade em se tratando de futebol e de Argentina, né?
Mas e essa história de que eles ligaram para alguém da Casa Civil e parece que foi para o Ciro, hein? Vocês acompanharam essa história? Não tem nada que aconteça no Brasil de ruim que alguém em algum momento vai dizer que passou pelo governo. Eu particularmente prefiro prestigiar a firmeza da Anvisa aí de ter impedido o jogo. Eu acho que tem puta zona, né, meu? A gente esculhambar nosso país, tudo bem, né? Mas os caras vêm aqui, bate na polícia, rouba capacete, faz o... Né, vocês lembram lá no jogo do River? Foi com o Santos ou com o Corinthians? Né? Que a torcida do Corinthians, tomaram o capacete do policial. Meu, aquilo ali era pra lança-chama, né, meu? Os caras são folgados pra caramba, bicho. Impressionante, cara. Impressionante. Eu só acho que a FIFA deveria tirar os 3 pontos do Brasil e da Argentina, assim. Pronto, vocês querem... Mas assim, não vai ter esse jogo, Cleveland. Nenhum dos dois vai precisar desse jogo. Mas quem que vai ficar com os pontos? Não dá ponto pra ninguém. Não, mas não é o que vai acontecer. O Brasil tá disparado, a Argentina tá em segundo disparado, eles não vão precisar desses pontos. E se fizer o jogo, vão fazer um jogo aí quase que com caráter amistoso, porque como o Vitor falou, já vai estar praticamente classificado. Enfim. Bom, meus amigos, chegamos aqui à reta final. Queria compartilhar com vocês aí se alguém tem as considerações, dicas. Eu tenho aqui as minhas considerações, dicas. Fiz a minha lição de casa, né? Não tava perambulando pela rua, me embriagando, né? Como certas pessoas, enfim, né? Bom, vou começar aqui pelo Cleveland. Cleveland, algumas ponderações aí, considerações finais? Não, vamos esperar para ver o que vai acontecer no Brasil nas próximas semanas e vamos ver o que o Bolsonaro fala, né? Eu sei que o Temer levou a caneta, eu não sei se levou a focinheira. Olha, forte, hein? Meu Deus do céu, hein? Depois de prever 15% de inflação, encerrar suas considerações assim, Jesus, ainda bem que eu sou seu amigo. E aí, Vitor, esse coraçãozinho sofrido vascaíno, tem alguma dica para nos compartilhar? Uma bola dentro, uma bola fora? Tem uma série que eu tô assistindo, fazia tempo que eu não me engatava uma série daquelas que você quer ver os vários episódios seguidos. Chama-se Startup. Startup. São 3 temporadas, Miami, né? Miami, mas assim, é uma mistura de mundo da nova economia, com crime organizado. A série que tem aqueles ingredientes que te prendem, sabe? Vou assistir. Legal. São 3 temporadas. São 10 episódios em cada temporada, eu tô na terceira. Você vai indo e você acaba... Startup, qual é a plataforma? Netflix. Ah, legal, Startup. Vou assistir. Tô precisando, tava precisando de uma dica. Boa, essa é boa. Bem bacana. Uma que eu não gostei foi a última temporada que saiu agora do La Casa de Papel. Achei bem fraca. Eu ainda não consegui ter saco de continuar a assistir, porque demorou tanto, você perde um pouco a continuidade, né? Não vou dar spoiler, mas me decepcionou. E aí, Charaço? Desculpa, Vitor. Muito flashback. Quase metade do novo episódio é em flashback, né? Então, tipo, alguns flashbacks que tem nada a ver com a continuidade da história. Achei ruim. Tem série que perde o seu timing de acabar, né? Entendi. Essa acho que foi uma delas. Como os hindus dizem, né? Ficou enchendo linguiça, né? Exatamente. Ô, Xará, quais são suas considerações finais? Se quiser compartilhar alguma coisa, fique à vontade. Não, eu não tive, eu estava me embebedando, não consegui fazer, mas eu vou dar a minha bola fora, vai ser para o discurso do Bolsonaro na Paulista, de confrontação. A minha bola dentro vai ser para o Bolsonaro pela sua carta de conciliação. Apesar de eu achar que ele arregou, o que foi de fato o que aconteceu, mas efetivamente houve. Eu acho que o arregamento tem a sua virtude. Sim. Né? Eu acho que o arregamento é uma bola dentro. É uma bola dentro, sim. Eu acho, porque afinal, assim, é do próprio interesse dele, inclusive, eu acho, né? Apesar de ter decepcionado aí quem o segue e tal, mas eu acho que é uma bola dentro porque melhora para o país como um todo, né? Eu acho que melhora todo o ambiente e tudo mais. Então eu acho que é uma bola dentro, não tem dúvida. É uma virtude, né? Saber dizer que errou. Acessibilidade, minha dica da semana. Aqui, ó.
Isso aí. Peraí, que fica o teu fundo. Tá vendo? O livro não dá para ver. O livro o livro Finanças do Lar. Você tem que encosta no peito. Aí funciona. Finanças do Lar, pô. Já até autografado aqui, ó. já tinha dado essa dica na semana passada e já tô armando aí uma entrevista. Muito útil. Com certeza. Xará, a gente te interrompeu, você ia concluir. Imagine. E a minha dica é a mesma, eu já escrevi no Facebook, é a mesma que o Rodrigo deu na semana passada, o filme Guernsey e a Sociedade Literária, puta nome esquisito, da torta de batata, da torta de casca de batata, enfim. Filme fantástico. Olha, fazia tempo que eu não me sentia tão emocionado num filme, com um filme, né? Eu que choro bastante, então... Com a casca choro bastante e vou né? assistir. Então, é um filme muito, muito profundo, muito, né, fala de relações humanas e, enfim, lembranças, tudo com aquela coisa da literatura por trás. Realmente me tocou, um filme muito bom. Bom, vou lá aqui. Aprendi com o Xará essa brincadeirinha, eu fiquei tão feliz, cara, tão legal, mano. É tão da hora dividir as coisas assim, cara. Bom, a minha bola dentro vai para o ex-presidente Michel Temer, pelo papel de conciliação que ele assumiu num momento bastante delicado. Acho que é algo a ser valorizado. Obviamente uma figura política controversa, né? A gente não pode dizer, não podemos esquecer algumas práticas do seu partido, do grupo político que ele liderou, mas nesse episódio particular é algo que precisa ser reconhecido. A minha bola fora vai para quem até ontem dizia estar querendo construir uma terceira via e meio que assume a sua postura PSDB Kids, né? Que é esse movimento aí para o domingo, dia 12, que era um movimento originalmente nem Lula nem Bolsonaro, mas que virou sem Bolsonaro. Não, mas nós não estamos apoiando o Lula. Não, vocês estão atacando o principal adversário do Lula, não estão atacando o Lula, mas claro, não estão apoiando o Lula. É claro que estão, e eu me sinto muito feliz em estar na companhia aqui do meu xará, Marcel Van Hatten, né, com essa postagem que ele fez exatamente criticando isso aí. Bom, a minha bola dentro vai... aqui é uma antidica, tá? Não assistam, atenção, não assistam A Bela Vingança, tá? É uma antidica, não vou dar spoiler, mas não assistam, tá? Se vocês não quiserem ficar assim absolutamente frustrados. Então, o mais louco é que o filme é bom, mas é ruim. Porque, tipo assim, até, sei lá, os 40 do segundo tempo, tipo assim, o filme começa meio jogando de lado e tal, pô, mas nos 40 minutos do segundo tempo tá legal. Meu, puta gol contra, ridículo. Então, assim, é uma antidica, você se sente subtraído com o desenrolar das coisas. E eu vou aqui agora ser um pouco coruja, né? E a minha dica é o seguinte: nós aqui da Nucleopar Investimentos temos o nosso canal no YouTube e a gente lançou hoje uma série, né, que a gente chama de Núcleo Young, que são conteúdos voltados para o público jovem, né, nessa pegada de educação financeira, para que desde cedo tenham essa consciência. E esse é um projeto que foi concebido, putz, agora eu vou explodir de corujice, né? Esse foi um projeto que foi concebido pela minha sobrinha Mariana, que nos trouxe aqui o projeto. Eu e meu irmão, sócios fundadores da companhia, fizemos questão de nos ausentarmos, né? Para não parecer que a gente estava babando ali. Então ela fez toda a pesquisa, ela provocou, foi apresentado aqui sem a nossa ingerência. O pessoal adorou o projeto, comprou a ideia e o resultado está muito legal. Já até estou armando aqui até uma entrevista, né, fazer um crossover aí dessa questão da educação financeira para os mais jovens com as finanças do lar do meu amigo, né, o meu xará, Marcelo Gutermann. Acho que são assuntos em alguma medida correlatos com a minha sobrinha. Aliás, eu assisti o primeiro episódio, eu vou te dizer, essa menina tem futuro. Então, ela tem futuro, porque a gente ela já muito articulada. Também assisti, gostei muito, parabéns aí. Eu achei muito bom. E assim, não é que eu tô falando para agradar, eu realmente achei muito bom. Mariana também. Claro. Muito bom. Eu vou até assistir agora, pô.
Eu recebo com muito carinho e, assim, eu sou coruja, mas a Mariana realmente é diferente, ela é muito especial, ela é muito desenvolta, né, é muito articulada. Tudo isso que vocês estão vendo aí, claro, teve uma questão de produção em parceria com a Gláucia Coutinho, que é uma assessora nossa que vem da parte de educação financeira. Claro que tem todo o pessoal da parte de marketing, produção envolvido, mas é um projeto todo ele concebido pela Mariana, defendido por ela aqui dentro da empresa, sem a nossa participação. Então é um reconhecimento pelo merecimento dela e assim, fico até meio suspeito de falar, mas realmente o resultado ficou muito bom. E fico feliz que vocês tenham gostado, tenho certeza que eu farei chegar ao conhecimento dela e do pai coruja também, Maurício, esse reconhecimento da qualidade que foi feita. Meus amigos, sempre bom demais encontrar vocês, especialmente tranquilo agora que o Marcelo e o Vitor já estão em casa, né? Já se locomoveram aí com a devida segurança, agora uma boa noite de sono reparadora. E Cleveland, meu amigo corintiano, eu espero que você esteja absolutamente errado em todas as suas previsões, absolutamente errado, tá? Assim, eu gosto demais de você, mas se teve alguma coisa que eu torça, que você esteja errado. Bom, é isso, meus Tamo amigos. junto. Até semana que vem, fiquem com Deus, sempre tá um privilégio estar com vocês, tá? Um abração. Valeu!